Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 30. Nessa aula nós vamos aprender a fazer o dimensionamento do condutor de proteção. Antes de começar a aula, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal e, se gostar do vídeo, não deixe de curtir, de dar um joinha, ok? Muito bem, então vamos à aula. O que pode ser usado como condutor de proteção? Isso tudo vem da norma NBR 5410, ok? Isso está na norma. Quais são os elementos que podem ser usados como condutor de proteção? Pode ser usado veias de cabos multipolares, pode ser usado condutor isolado ou cabos unipolares. O que seria isso? Isso é o mais usado, né? Que são os cabinhos de 750 volts e os cabinhos de 1 kV, tá? E os cabos multipolares também são os cabos com mais de um fio, né, em um único invólucro, né, com dupla isolação e que vai ter mais de um cabo. Isso vem da norma NBR 5410 também, tá? Esse termo de condutor isolado e cabo unipolar vem da norma, ok? Condutor isolado, isolação 750 volts, cabos unipolares, isolação, são os cabos que têm dupla isolação de 1 kV, que a isolação equivale a 1 kV. Também pode ser usado como condutor de proteção eletrodutos metálicos. Aí tem um detalhe, não é muito usual, tá? Mas pode, desde que você comprove a continuidade do eletroduto ao longo da instalação. Tá? Tem que ser feita uma medida com milirromímetro e tal. Não é simplesmente você ir lá e conectar e achar que você pode usar de qualquer forma. Você pode usar o eletroduto metálico desde que seja comprovada a sua continuidade. E também armações, coberturas metálicas ou blindagem de cabos. O que seria essa blindagem de cabos? Seria um cabo multipolar, ó, aqui tem um exemplo, onde você usa essa parte aqui, ó, esse elemento aqui é uma blindagem. Tá? Os cabos multipolares costumam vir com isso daqui, ok? Não pode ser usado como condutor de proteção eletrodutos flexíveis, armadura de concreto, estrutura da edificação, canalizações metálicas de água e gás, tubulações de líquidos combustíveis ou inflamáveis e elementos de construção sujeitos a esforços mecânicos. Lembrando que na armadura de concreto você pode usar ela como eletrodo de aterramento, é o alicerce, mas não como condutor de proteção. Condutor de proteção é um condutor que você vai sair do quadro, né? Ou de um quadro para outro, ou de um quadro, né? No caso do quadro terminal, do quadro para aterrar um elemento metálico de uma carga, por exemplo, uma carcaça de motor, por exemplo. Bom, como é que a gente faz o dimensionamento desse condutor de proteção? Né? Como é que a gente dimensiona esse cabo, né? Que vai ser o condutor de proteção? Existe uma fórmula, tá? Essa equação ela vem da NBR 5410. Aliás, tudo que eu estou falando aqui vem da 5410, que é essa fórmula aqui, ó, tá? Nessa fórmula, o I é a corrente de curto-circuito fase terra, em ampere. O T é o tempo de eliminação de defeito, né, pelo dispositivo de proteção, pelo disjuntor ou pelo fusível, em segundos. E o K é um fator que depende da isolação, da temperatura inicial e temperatura final do condutor. Depende do material, né, da isolação e da temperatura inicial e final do condutor. Ok? Esse K ele vai estar na NBR 5410 nas tabelas de número 53 até a 57. Ocorre, pessoal, que essa fórmula ela é um pouco difícil de ser aplicada, principalmente para a gente determinar essa corrente. É perfeitamente possível você determinar, mas não é uma tarefa fácil. Você vai precisar de alguns dados que às vezes não é fácil você conseguir. Então, na prática, o que a gente faz? Ó? Na NBR 5410, além dessa expressão que a gente viu anteriormente, ela também te dá uma tabela. Você pode fazer das duas formas, ou usando das duas formas, né? Usando aquela expressão, aquela equação, ou usando essa tabela que eu vou mostrar aqui. Qualquer uma das duas formas é admissível, ok? Nessa tabela nós vamos determinar
o condutor de proteção em função do condutor fase, igual a gente fez com o neutro na aula anterior, certo? É uma forma parecida. Então, essa tabela te diz o seguinte, ó, se a seção do condutor fase for menor ou igual a 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser exatamente igual à seção do condutor fase, tá? De 16 para baixo. Se ela for maior que 16 e menor ou igual a 35, o valor desse condutor de proteção vai ser 16, ok? E se for maior que 35, de 35 milímetros quadrados para cima, o valor do condutor de proteção vai ser a metade do condutor fase. Mesma coisa que eu comentei lá no neutro, essa metade nem sempre é exato, você vai arredondar para cima. Então, por exemplo, se o condutor fase for 95 milímetros quadrados, não existe um condutor com a metade desse valor, né, de 95 milímetros quadrados. Você vai arredondar para cima que você vai chegar no condutor de 50 milímetros quadrados. Tá? Então, essa tabela é uma tabela mais prática, que normalmente é o que o pessoal usa. Tá? Se você quiser usar o anterior, pela expressão, não tem problema. Mas é um pouquinho mais complicado pelos motivos que eu já expliquei. Tá? Então, essa tabela é a mais usual. Uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não conhecem e acabam errando, né? O condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos. Está errado, tá, pessoal? Acabei não corrigindo isso aqui, mas aqui pode ser comum a 2 ou mais circuitos. Tá? O que seria isso, pessoal? Vocês lembram na aula anterior com relação ao neutro? O neutro não pode ocorrer isso aqui. Cada circuito tem que ter o seu neutro separadamente. No caso do condutor de proteção, não. Eu posso ter o mesmo condutor de proteção, ele pode ser compartilhado por mais de um circuito. Para isso, ele tem que atender alguns requisitos. Primeiro, esse condutor de proteção ele tem que estar no mesmo conduto que os condutores fases, certo? Normalmente está. Você tem que dimensionar ele ou por essa expressão que a gente já viu, ou pela tabela que a gente já viu. Normalmente você vai usar uma das duas possibilidades. Então, atendendo esses três requisitos aqui, você pode ter um condutor de proteção compartilhado em mais de um circuito. Então aqui tem um exemplo, ó, como é que eu dimensiono, né? Tá lá, eu tenho aqui o circuito 1, que é uma fase neutro, seção de 1,5, 2, fase neutro, seção 2,5, o circuito 3 com seção de 6 milímetros quadrados. Eles estão dentro de um mesmo trecho de eletroduto aqui, né? Dentro de um eletroduto, aqui eu estou mostrando um trecho. Ok? Então como é que eu dimensiono isso aqui? Usando a tabela, eu vou sempre dimensionar, você pega qual que é a fase maior aqui, de qual circuito? Do circuito 3, que a fase é 6. Então quanto que vai ser o meu condutor de proteção? Ele vai ser de 6 milímetros quadrados. Eu posso trazer aqui um único condutor de proteção, sempre com a seção maior de todos os circuitos que você tem lá. Você olha o condutor fase, aquele que for maior, é a partir dele que você vai dimensionar o condutor de proteção. Aí o que acontece? Na hora que eu for derivar para o circuito 1, eu não preciso derivar um condutor de proteção 6, eu derivo um condutor de proteção 1,5. Mesma coisa para o circuito 2, eu não preciso derivar um condutor 6, eu derivo um condutor de 2,5. Somente para o circuito 3, aí sim eu teria que levar um terra de 6 milímetros quadrados, baseado na tabela que a gente viu aí anteriormente. Ok, pessoal? Então era isso, né? Essa aula foi um pouco mais curta. Agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!